Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo essa aula. Nessa aula de agora a gente vai falar um pouquinho sobre drenagem, tá? Drenagem a céu aberto. A gente já falou um pouco sobre drenagem lá naquelas aulas da gente de construção de estrada e tal, mas aquelas partes elas mais voltadas para as estradas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais voltados para os métodos de lavra especificamente, mas querendo ou não, algumas coisas elas vão se complementar, vão estar ali tudo juntinho. Mas é interessante a gente entender e saber, pessoal, que a drenagem ela é extremamente importante, né, para que as nossas operações elas possam estar ocorrendo de forma mais segura, mais fácil, né, onde os nossos equipamentos não passem por muito problema, muito trabalho, né, que a gente consiga sempre estar respeitando a estabilidade, por exemplo, do nosso talude, que é importante a gente fazer isso, né, para que as nossas operações elas sempre estejam ah, alinhadas, né? Que as coisas estejam acontecendo de uma forma mais tranquila, tá certo? Então, só para a gente já começar a contextualizar esse caso específico, eu queria que vocês vissem um vídeo da Fragmentar que eu peguei na internet, que é interessante a gente ver uma frente de trabalho e a gente vai conversar sobre a drenagem dessa frente de trabalho, tá bom? Deixa eu passar o vídeo aqui para vocês. Bom, a gente acabou de ver o vídeo aí de uma operação de desmonte, de derrubada de uma bancada, né, desmonte de rocha, onde a gente precisa entender que, nesse caso específico, a prancha ela é desmontada, né, que a gente trata de rocha ornamental, a prancha ela é desmontada sobre uma cama, né? Se essa cama está molhada, por exemplo, o fragmento ele tende a espalhar mais, ele tende a voar para mais longe e tal, e gerar ultralançamento, que é o caso da rocha ornamental. O ultralançamento geralmente ele vem pela queda da prancha na cama, né, que aí os fragmentos eles tendem a ser expulsos para mais longe. Nesse caso, se a gente tem uma frente de lavra molhada, encharcada e esses quesitos todos, fica muito mais difícil a operação, né, da lavra especificamente. Para quem já teve o prazer de estar numa lavra, seja lá qual for, né, e se você teve o desprazer de estar com muita lama, com lama dificulta a sua locomoção, aumenta o risco de queda, né, então fica tudo mais complexo e mais difícil, não é o que a gente precisa. A gente precisa de uma operação sempre segura e sempre que favoreça a movimentação de pessoas e equipamentos, né? Então, por conta disso, a gente sabe que a água promove a erosão no solo se atingir a velocidade erosiva e será tanto maior quanto for o volume da enxurrada que vem acontecer. Por isso que a gente, já até na aula de drenagem subterrânea, a gente vai falar sobre influxo de água. Eu não vou repetir aqui para não ficar repetitivo, né? Então, dessa forma, a captação estratégica da água impede a formação de grandes massas e de velocidades erosivas, e aí sim a gente tem a solução para a conservação de estradas e das nossas frentes de trabalho, que também é bem importante, que traz benefícios diretos, né, indiretos na recarga dos aquíferos e como que a gente vai estar trabalhando. Sempre lembrando que a drenagem não é só essa drenagem para aquíferos, a drenagem ela pode ser mais generalizada, pode ser para chuva, percolação, que aí vem de aquífero, mas tudo bem. Erosão provocada pela água no leito e nas margens das estradas não pavimentadas é um dos principais fatores para sua deteriorização, sendo responsável muitas vezes por até 50% da perda do solo. Isso a gente já viu bem lá nos nossos projetos funcionais,
geométricos e de manutenção de vias, onde a gente já falou sobre isso numa aula lá atrás. Se você não lembra, volta lá na construção de estrada de mineração, que a gente fala bastante disso. Mas isso também acontece numa frente de lavra, né? Porque, querendo ou não, quanto mais essa água ela fica acumulada dentro da nossa frente, e dependendo da inclinação da nossa via, a gente pode ter essa enxurrada nessa água levando esse material, gerando buracos na nossa frente de trabalho, que dificulta a manobra dos nossos equipamentos, e isso tudo é bem ruim. Tá? Pensa nisso aqui. Né? Gleiton, mas isso está em estrada, a gente já viu estrada antes e tal. Mas isso acontece em algumas lavras também, quando o pessoal não toma muito cuidado e tal, isso tudo pode acontecer. Isso aqui é numa abertura de uma gaveta de uma frente de lavra. Tá? Uma frente de lavra de rocha ornamental, quando você começa, você abre uma gavetinha e tal. Estamos tratando já não mais de estradas, né? Olha a concepção do que a gente tem. A drenagem aí não está muito bem feita. A inclinação da via não está bem feita. Né? Então aqui a gente já tem um problema operacional grave, né? Um risco aqui bem grande acontecendo. Tá? Então o Departamento de Proteção Ambiental, né, do estado de Maine, nos Estados Unidos, diz que a drenagem das estradas está ligada a 80% dos problemas que ocorrem nas estradas não pavimentadas, que isso se torna também um problema para as frentes de trabalho especificamente. Tá? Os locais, quantidades e efeitos prejudiciais associados à água nas áreas operacionais estão mudando continuamente à medida que o desenvolvimento da mina progride. Então, quanto mais a nossa mina progride, muita gente pensa, mas eu já fiz a drenagem antes, eu não preciso refazê-la. Precisa. A drenagem ela sempre tem que estar sendo feita manutenção, mudando alguns aspectos específicos sobre ela. Tá? O tamanho e a forma das bacias de drenagem que contribuem para o escoamento na área da mina são mensuráveis antecipadamente, mas é difícil medir com precisão outros fatores críticos que afetam a estimativa da quantidade de escoamento. Assim como vocês vão ver, ou já viram no vídeo, de drenagem subterrânea, que eu trato sobre essa questão de um fluxo de água, de como que você tem que se preparar para esses quesitos específicos, a gente sabe das precipitações. Né? No site da ANA, Agência Nacional de Águas, eles trazem para a gente as séries históricas, mostrando qual é a quantidade de água que cai naquele local por ano e tal. Então você já consegue meio que se programar, não é algo muito específico. E como eu falei nesse vídeo, a gente sabe, eu pelo menos eu faço, quando eu fazia os meus cálculos para isso, eu calculava que todo o meu sistema de drenagem era o suficiente para aguentar toda a chuva do mês que mais chovia no único dia. Então eu fazia todo um processo, superdimensionava mesmo o meu sistema de drenagem para garantir que tudo isso vai estar acontecendo de uma forma bem tranquila. Nos materiais de apoio, né, da nossa aula aqui, eu vou colocar um TCC de um aluno da UFAL, né, da Universidade Federal de Alfenas, que ela fala sobre o sistema de drenagem e tal, um trabalho bem legal que ela fez. Vou deixar lá para vocês darem uma olhada, justamente para tirar essas curiosidades, né? A drenagem superficial de uma rodovia tem como objetivo interceptar e captar, conduzindo a um deságio seguro, as águas provenientes das suas áreas adjacentes e aquelas que se precipitam sobre o corpo estradal, resguardando sua segurança e estabilidade. Mais uma vez, isso também se aplica muito para as frentes de trabalho, que é como a gente vai tratar aqui nessa parte da disciplina. Os serviços de drenagem deverão ser determinados de acordo com as necessidades de escoamento das águas pluviais e o volume a ser controlado, ou seja, tem que ter uma orientação de sentido para que a gente evite o escoamento superficial, para que ele inicie ou desenvolva processos erosivos e de assoreamento dentro da área de influência do projeto. Agora pensa comigo, eu tenho uma frente de trabalho, tá? Tenho minha bancada. Vamos considerar que minha bancada ela tem uma inclinação de 8%, tá? Ela está bem altinha. Aqui tem bem mais do que 8%. Ela tem inclinação de 8%. Se eu não tiver essa ideia da minha drenagem, a água que está chovendo, né? Essa água vai escorrer. E ela vai escorrer e dependendo de como esteja a minha praça, por exemplo, eu posso ter uma distribuição maior dessa minha água, ter um processo erosivo acontecendo de forma maior, ter lama de uma área maior, e isso tudo pra gente é bem ruim. O ideal é que a gente sempre consiga, nesse meu sistema de drenagem, eu controlar esse volume de água, eu saber onde que está a água, tá?
Vou até mostrar para vocês lá na frente uns sistemas que existem, né, que é por canaleta, e tem até um, um termo que eu já não vejo mais, mas na minha época, que eu ainda era estudante, o pessoal falava muito, que era o sistema de drenagem por cordão, né, que você pegava e fazia toda uma canaleta na frente de lavra mesmo, na bancada. Você fazia uma área mais baixa e uma canaleta que levava para uma bacia de decantação fora da sua frente de trabalho. Tá? E isso tudo é para que você consiga controlar, dando uma orientação no sentido de que essa água vai escoar para que ela não venha formar processos erosivos, inclusive na sua frente de trabalho. Deverão ser construídas pequenas estruturas e dispositivos de locais onde serão criados taludes de solo ou de rocha, que é mais ou menos esse que eu acabei de falar, da drenagem de cordão, e essas estruturas e dispositivos serão dimensionadas para a quantidade de água precipitada e escoada no local, então você já meio que se antecipa aos problemas que podem estar acontecendo. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um sistema, né, de calhas que a gente pode ter, algumas pessoas vão chamar de bacia de decantação, de caixa seca, tem uma outra, bacia de decantação que a gente tem, e o projeto construtivo ele é bem complexo, olha como ele é complexo. Você vem e gera um furo, um buraco, né? E o material que você tira desse buraco você coloca na frente para gerar mais um anteparo, mais uma dificuldade. Então a água que vier correndo, o que ela trouxer de material fino sedimentado, ele vai vir parar aqui. Erodido, desculpa, ele vai sedimentar aqui. Né? Então aqui você consegue barrar o fluxo da água, você diminui a força da água. Então você evita de que esses processos erosivos eles continuem acontecendo. Tá? Então aí é um sistema de drenagem simples que você pode utilizar para evitar, por exemplo, que a água saia de uma bancada para outra. Tá? Você vai fazer isso? Não vai na bancada não, você vai fazer isso nas estradas. Mas você vai evitar que a água entre na bancada, por exemplo. Tá? De uma bancada para outra a gente pode fazer uma inclinação de via, que a gente vai ver ali na frente, uma inclinação de praça. Tá? Então, para um sistema de drenagem superficial eficiente, a gente tem, por exemplo, valetas de proteção de corte, que é o que a gente viu, valetas de proteção de aterro, que provavelmente a gente não vai usar, sarjetas de corte, sarjetas de aterro, que é mais difícil, descidas de água a gente vai usar bastante para evitar processos, principalmente quando a gente está tratando ali das pilhas de estéreo, né, como eu mostrei em aulas anteriores também, nas pilhas de estéreo ali para você controlar a drenagem, para você não ter erosão, isso também é importante. Caixas coletoras, dissipadores de energia e escalonamento de taludes também são utilizados. Então a nossa drenagem ela não é só na via de acesso, ela não é só na nossa frente de trabalho, ela também vai para as nossas pilhas de estéreo, para as barragens, e a gente sempre tem que pensar num projeto mais total, né? As valetas de proteção de corte, elas têm como objetivo interceptar as águas que escorrem pelo terreno natural a montante, impedindo assim que a gente atinja o talude de corte, ou seja, que essa água ela venha cair nesse nosso talude a montante, né? Então o que a gente tem são esses cortes que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Que você vai fazer um material aqui que você tirou, você vai fazer um diquezinho de contenção e aí essa água ela não vai vir para o nosso talude. Se ela vier por aqui, aí pode causar aquele processo de lixiviação, de erosão e tal, e aí fica bem ruim. Né, as valetas podem ser trapezoidais, retangulares ou triangulares, e aí fica a seu critério fazê-lo, né? Mas aí você tem que saber a capacidade de carga de captação da água e dos fragmentos de cada uma dessas valetas. Tá? Elas da forma trapezoidal são mais recomendáveis porque elas são mais eficientes, tá? Mas aqui a gente tem os três tipos, as triangulares. As quadradas são mais difíceis de fazer, as trapezoidais, mas aí muitas vezes você pega só a concha da escavadeira, faz um buraco, faz 2 ou 3 passadas para fazer um buraco bem feito e está tudo ok. Elas devem sempre que possível margear os acessos que contornarão a frente, e elas são ligeiramente inclinadas e drenadas, evitando assim a erosão do local, e essa norma deve ser obedecida sempre que existir frente de trabalho no terreno ou com fixação de algum corte, para que a gente possa garantir que a drenagem daquele ponto específico vai ser sempre bem feita, né? Já as sarjetas de corte, ela tem como objetivo captar a água que se precipita sobre a plataforma e taludes de corte,
e conduzi-las longitudinalmente à rodovia, ou nas nossas vias, ou às nossas frentes de trabalho, tá? Até o ponto de transição entre o corte e o aterro, de forma a permitir a saída lateral do terreno natural ou para uma valeta de aterro. Pensa comigo aqui. Sarjeta lateral seria uma canaleta que a gente tem, né, fazendo essas ligações todas, que a gente vai garantir que a água ela vai para esse fluxo preferencial. Lembra lá da drenagem de cordão? A gente vai fazer algo bem parecido aqui também. Tá? Então essas sarjetas aqui na nossa frente de trabalho, a gente pode fazer isso. Gleico, aqui essas sarjetas elas são mais utilizadas em rodovias pavimentadas e tal. Eu não vou fazer isso numa mina subterrânea. Numa mina a céu aberto. Você pode fazer. Tá? Por que disso, pessoal? Porque se você faz isso, esse desenho até de uma rodovia, que ele está bem explicadinho mesmo, né? Esse aqui eu tirei do site do DENIT. Porque se a gente faz isso aqui na frente de trabalho, pessoal, só esse espacinho a mais. Gleico, ninguém vai fazer isso. Se você conseguir fazer só isso aqui, você garante com que a água ela vai toda para um ponto específico e você consiga vertê-la, né? Então você evita aquele lamaçal na frente de trabalho, né? Que o equipamento ele vai perder o atrito com o chão, então vai ficar com o pneu escorregando, né? Então isso tudo favorece a sua atividade, isso favorece com que você tenha mais produtividade em períodos de chuva. Como eu falei para vocês anteriormente, eu trabalhei numa mina na Bahia que eu fiquei acho que 1 mês e meio chovendo direto, né? Nossos equipamentos não conseguiam rodar, a frente de lavra sempre encharcada e tal. Se a gente tivesse só conseguido drenar essa água, certamente a gente não teria aquele lamaçal todo ali na frente. Lavra de rocha ornamental aqui no Espírito Santo acontece muito mesmo. E o pessoal ter dificuldade até de andar por ali por dentro, porque a quantidade de lama é muito grande. Vocês lembram do vídeo logo no começo da aula, que tem aquela cama feita de material terroso e tal? Aquilo ali gera uma pasta, que se você não conseguir drenar aquela água, já era, você não consegue trabalhar direito, né? Então é algo bem complexo. Uma outra coisa que a gente tem são as descidas de água, isso aí muito para garantir a estabilidade dos nossos taludes, né, que ela tem como objetivo reduzir as águas captadas por outros dispositivos pelos taludes de corte e aterro, de forma com que a gente tenha menos fluxo de águas chegando, né, nessas nossas caixas secas e tal. Tratando-se de cortes, as descidas de água têm como objetivo reduzir as águas das valetas quando atingem seu comprimento crítico, desaguando numa caixa coletora ou na sarjeta de corte, que já favorece. As descidas de água podem ser do tipo rápido ou em degraus, quanto se você colocá-las em degraus, você está evitando também que a água desça com grande força, então você vai quebrando a energia da água, tá? E a escolha entre um e outro tipo será em função da velocidade limite do escoamento que não provoque erosão, das características geotécnicas dos nossos taludes, isso serve também para a gente garantir a estabilidade dos nossos taludes, do terreno natural, das necessidades de quebra de energia do fluxo da água e dos dispositivos de amortecimento de saída. Sempre que possível, a gente tem que tentar quebrar essa velocidade. É mais caro você fazer uma descida de água em patamares, né? Aí parece que se assemelha muito àquelas escadinhas. Se você olhar um talude aí na estrada cheio de escadinha, é mais ou menos por conta disso, porque eles querem reduzir a velocidade da água, né? Então, alguns chamam de dissipadores de energia, que a gente até vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então aqui a gente tem a descida de água, a água sai daqui de cima, ela vai direto até uma bacia de amortecimento lá embaixo, e aí ela se liga às sarjetas, por exemplo. Alguns depósitos, né, de estéreo usa isso para evitar a erosão, principalmente depois quando você já está lá na fase final, onde você já está fazendo a recuperação da área, né, recuperação de área degradada, o PRAD. Aí você usa isso aí para evitar a erosão no seu depósito de estéreos. As caixas coletoras, o próprio nome já diz, elas servem para coletar a água que está sendo drenada, né? Então ela coleta as águas provenientes das valetas e das sarjetas de corte, ela coleta as águas das descidas de água de corte, conduzindo para um dispositivo de água seguro. Como eu falei para vocês lá na aula de drenagem subterrânea, lá no finalzinho dela, sobre como a gente pode devolver essa água, né, para córregos, alguma coisa nesse sentido. Esse deságue seguro ele é muito importante, eu não posso devolver de qualquer forma, com qualquer velocidade, então a gente tem que controlar essas questões também. E também permitir a inspeção dos condutos que por ela passam, com o objetivo de verificar a funcionalidade e eficiência dos sistemas, né, para ver se está tudo ok, se está tendo
muita erosão nesses pontos específicos. A utilização das caixas coletoras, as caixas secas, caixas de decantação, nas linhas de drenagem dos assetos evitará a formação de sulcos erosivos e carregamento de sedimentos em áreas marginais. Os sulcos podem ser do tipo de ravina, né, que são aquelas aberturas mais finas, ou as erosões mais pesadas, né? E essas caixas serão descarregadas com o uso de carregadeiras frontais pneumáticas e evitarão assoreamento para a drenagem local. E esse ponto é bem interessante, porque muita gente faz e não limpa, né? Essa descarregada que se fala aqui, a gente só limpar o sistema para que ele consiga estar sempre na sua máxima eficiência, assim a gente garantir que a nossa drenagem sempre vai estar na melhor forma possível. Uma certa vez eu falei com o dono de uma empresa, o cara fez, não, pra que fazer isso? Não precisa. No outro dia no mês seguinte o cara foi multado em R$1.000, R$1.500 eu acho na época, só porque ele não limpou as caixas dele, as caixas coletores, né? Então vale a pena a gente fazer isso sim. Pensa aí nessa via, um sistema muito bem feito, não? E como vocês estão vendo, está passando carro, né? Está passando gente por aí. Então são operações que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Isso aqui é um acesso para uma empresa, né, de rocha ornamental que não está muito preocupado com a via de acesso dele, não. Então essas caixas elas têm que ter seção transversal de 2 por 2,5 e profundidade de 1,5. Esses são valores que não precisam ser exatamente dessa forma, desde que você consiga garantir que as suas caixas coletoras elas vão ser suficientes para evitar que você tenha processos erosivos. Então elas têm que garantir a sua funcionalidade. Tá? Então essas caixas deverão ser instaladas às margens da via de acesso, de preferência voltadas para o lado do talude de corte do terreno, evitando o rompimento dessas mesmas. E isso é até legal, que foi um exercíciozinho no Kahoot, né, que muita gente errou. Sempre que possível eu tenho que fazer, eu tenho aqui o meu talude, né, essa minha caixa ela tem que sempre estar aqui, dentro do talude de corte, nunca no talude de aterro, nunca na parte de baixo, né. Se a gente tiver dessa forma aqui assim, ela não tem para onde romper, ela sempre vai ficar presinha aqui, né? Então essas caixas coletoras, vamos pensar na frente de trabalho de novo, né? Vou abrir o livro aqui só para tentar ilustrar para vocês. Aqui. Aqui é o meu talude de corte, aqui é a minha praça, tá beleza? Então essa minha caixa coletora ela tinha que estar aqui, ó, na ponta. Então eu fazia uma breve inclinação para que toda a água que venha caindo por aqui ela possa drenar e ficar presa aqui, ó. E daqui eu fazer um sistema de bombeamento. Eu vou até mostrar uma foto para vocês daqui a pouco como funciona. Então aqui eu tenho uma sarjeta, aqui eu tenho uma valeta, cadê a câmera? Aqui eu tenho uma valeta e aqui eu faço uma caixa coletora dentro do meu talude aqui, para que ela não rompa, porque se eu coloco ela nessa ponta de cá e eu faço essa inclinação da minha via, se romper aqui ela estoura e todo mundo desce para um talude que esteja embaixo, tá? Viajei nessa explicação, mas é o melhor que eu posso fazer trabalhando de casa, não tem um quadro para desenhar isso, tá? Então é isso aí. Então aqui a gente tem uma representaçãozinha básica de uma planta, de uma caixa seca, só para a gente ter essa noção de como ela funciona. Aí alguém vai me falar, Gleico, eu tenho que fazer esse desenho específico? Não necessariamente, mas se você conseguir fazer algo próximo, como eu falei, uma passada da escavadeira faz isso. Mas o ideal é que aqui, ó, a caixa coletora, ela traga a água para cá diretamente, né? Traga a água e os sedimentos para que fiquem aqui presos, né? Olha essa caixa seca aqui, você pode ver que já não suporta mais nada. Então essa aqui tem que ser limpa, né? Você espera ela secar um pouquinho, depois você vai lá com a escavadeira e limpa ela para que ela continue na sua máxima eficiência. Essa aqui mais uma na via de acesso, mais uma vez, não está funcionando muito, quer dizer, estava funcionando muito bem, né? Mas agora ela já está bem cheia, então já não garante mais nada. A grande questão aqui, ó, vocês olharem, ela não tem uma canaleta, né, ligando a ela, então a água ela pode vir de qualquer lugar, né, e isso às vezes é ruim porque você já não tem o fluxo preferencial da água. A água ela pode se espalhar e descer pelo resto da via, né? Então aí também não é algo muito bom. Bom, os dissipadores de energia, eles, como o próprio nome já diz e como a gente já viu lá nas descidas de água,
eles são utilizados para dispersar a energia do fluxo d'água, reduzindo a sua velocidade, quer no escoamento através do dispositivo de drenagem, quer através do deságua natural do nosso terreno, né? Então esses aqui são os dissipadores de energia que a gente tem, né, que eles podem ser utilizados em locais diferenciados, mas muito utilizados nos depósitos de estéreis depois que eles já estão desativados, né, quando eles já chegaram ao limite da vida útil deles. Uma outra questão que a gente tem é a inclinação da nossa praça. Eu fiz um exemplo meio doido com o livro aqui agora para tentar mostrar para vocês, tá? Que a praça de manobras deve constar de uma pequena inclinação no sentido à frente de lavra. Então eu vou pegar o livro novamente, lembrando, praça, talude, tá? Então essa minha praça, ela sempre tem que estar inclinadinha para dentro aqui, ó. Cadê? Estou tentando focar aqui, continuar enxergando. Então ela sempre tem que ter essa inclinaçãozinha aqui para dentro, porque se ela for o contrário, a água sempre vai estar fluindo nesse sentido, e não é o ideal. O ideal é que ela fique sempre presa dentro da minha frente. Lembrando que esse aqui é o meu talude de trabalho, né? Então eu vou sempre prender a água nesse ponto específico aqui e eu consigo drená-la para onde eu quero, né? Então esse é o ponto ideal que eu tenho que fazer. Então aí, junto com essa inclinação, eu posso fazer um uso de uma leira de contenção, né? Que em inglês, mais uma vez, em inglês é berm, né? B-R-E-M, que a gente chama de leira de contenção em sua borda, evitando assim que as águas superficiais caiam sobre a superfície e escoem áreas ajusantes, carregando material fino em áreas marginais, e isso é um problema. Por isso que o ideal é que a gente sempre incline para dentro da nossa praça, né? O escoamento superficial, agindo como depósito de estéreis, também tenderá também a carregar sedimentos que podem provocar processos de assoramento em áreas ajusantes, e isso também é ruim. Por isso que a gente tem que pensar também em evitar com que essa água desça para os nossos depósitos de estéreis. Então as porções superiores do depósito de empilhamento de material estéril deverá conter também uma pequena inclinação em direção à frente do trabalho, né? Evitando de modo que esses materiais pequenos, esses sedimentos, sejam carreados no período de precipitação de águas ajusantes. Então a gente sempre pensar nessa nossa praça inclinada um pouquinho para dentro e de preferência com essa canaleta para que a gente possa drenar água até uma caixa coletora e assim a gente ter tudo acontecendo o mais seco possível. Então a gente faz essa nossa praça um pouco inclinada para dentro, se possível, aqui na ponta que meu mouse não vai pegar, uma leira de contenção para evitar ainda mais que essa água flua daqui para cá, né? Então a gente vai ter sempre a garantia de que eu não vou ter água carreando finos para nossa montante. Isso aqui é um corte com fio diamantado para mostrar a lama, né, que é corrida, e deveria se fazer a mesma coisa, mas acho que esse vídeo não vai funcionar. Deixa eu tentar ver se ele funciona. Não, o vídeo não está funcionando, pessoal, infelizmente. Mas vamos em frente. Aqui a gente pode ver frente de lavra com água, né? Então esse aqui já atrapalha bastante. A água aqui, a água acontecendo aqui, né? Então isso aqui já... Mas se você observar, essa água, ela está fora dessa frente de trabalho específica. Então aqui já está bem mais tranquilo. Aqui eu consigo bombear sem problema nenhum, né? Então isso facilita bastante a nossa atividade, né? Então a gente sempre tem que pensar em drenar essa água, né? Pensa nessa atividade nessa frente de trabalho aqui, olha o lamaçal que está. Isso aqui dificulta bastante. A inclinação da praça visualmente está ao contrário do que deveria ser, né? Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado com relação à inclinação. Tá, então se a gente pensar nessa outra frente, vocês vão ver que essa aula tem tem só foto de rocha ornamental, que é o que a gente tem na mão hoje, né? Então aqui especificamente não tem muito controle de inclinação de praça, de limpeza de praça e tal. Então se chover, por exemplo, isso aqui vai virar um lamaçal danado e as operações ficam bem mais complexas, né? Você não tem inclinação, você não tem drenagem, não tem muita coisa acontecendo especificamente. Tá bom? Olha aqui, uma leve inclinação para o talude, né? No talude de aterro, para o nosso depósito de estéreis que está aqui embaixo. E isso aqui é a tendência da gente ter carreamento. Se tiver um córrego ali embaixo, por exemplo, ele pode ser assoreado.
O ideal é que tivesse ao contrário, essa inclinação tivesse daqui para cá e a água sendo acumulada aqui embaixo. Aqui o corte com fio de novo, pessoal, ó, vocês podem ver essa lama do corte aqui embaixo, né? Então é bem importante que a gente tome cuidado com relação a isso. Que aqui essa água toda aqui, o próprio órgão ambiental ele pede que tenha um sistema de drenagem específico só para isso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essas bacias de decantação aqui para esse tipo de atividade. Mas pra gente, essa aula bem pequenininha de novo, mas pra gente finalizar essa parte, a gente precisa só visualizar que as drenagens para lavra em encosta em cavas, né, como elas ocorrem. Na lavra encosta a drenagem pode ser feita de banco a banco, ela deve ser feita de banco a banco. Então cada bancada tem que ter um sistema de drenagem específico, porque senão a água vai descer e vai gerar problema em todas as bancadas abaixo. Né, e cada uma delas é constituída por uma canaleta ou uma valeta para coletar a água das chuvas e também água infiltrada que aflora no próprio banco. Tá? Então a gente vai fazer aquela drenagem de cordão que eu falei para vocês. Você vai fazer uma drenagem todo o banco e no final uma caixa coletora. E a técnica que simplifica a operação e reduz os custos por trabalhar com a gravidade permite escoamento para um ponto central de captação de água. Então eu faço um sistema de coleta aqui, depois eu interligo todo mundo, né, por canaletas de novo para chegar a um único ponto lá embaixo e eu conseguir fazer esse deságue por completo por um único ponto, fica mais fácil, né? Aqui, por exemplo, a gente tem os pontos drenantes, né, que eles são bem utilizados quando eu tenho um aquífero fazendo pressão da água, né? Então eu faço vários pontos drenantes, esses pontos drenantes eles levam para as canaletas e as canaletas assim levam para pontos inferiores. Vocês vão ver aqui também que eu tenho um poço de bombeamento, né? Que aí eu tenho o triângulo invertido de tais, tem todas aquelas questões que vocês viram ou vão ver em hidrogeologia. Eu ainda não vi hidrogeologia, né? Tem o pessoal aí que ainda é de sexto período, né? Não sei como é que isso funciona. Dá uma pesquisada depois de cone invertido de tais para rebaixamento de aquífero. Em alguma imagenzinha ali na frente eu vou falar um pouquinho para vocês mais sobre isso, para facilitar o entendimento. Mas por enquanto, aguenta um pouquinho aí. Então esse mesmo procedimento também pode ser utilizado em método em cava, onde a gente vai fazer bancada por bancada, né? Só que o escoamento nesse caso é diferente, porque a gente já não tem mais aquela inclinação direta, as vias já são mais... elas podem ser helicoidais ou pode ser via zigue-zague, como a gente viu anteriormente. E a água é direcionada para um único poço, né, com a estação de bombas flutuante no seu ponto mais profundo. Então você leva tudo para o ponto mais profundo, de lá você bombeia para cima, né, e essa estação é água bombeada para fora da cava, podendo ser utilizada em outros processos. O problema é que nessas lavras em cava, se você estiver, por exemplo, trabalhando nesse nível mais profundo, né, você pode ter tô tentando, a palavra me fugiu completamente agora. Nesse momento, se eu fosse fazer edição, ia aparecer aquela telinha preto e branco. Você pode ter um alagamento, né? Pode ter um alagamento da sua cava, e aí você precisa ter bombas muito fortes para fazer essa drenagem toda de uma vez. Eu vi aqui, por exemplo, em Itaoca Pedra, aqui em Cachoeiro, algumas cavas ali, choveu tanto que subiu 1, 2, 3, 4 metros de altura e eles passaram muito tempo para drenar porque as bombas deles não eram suficientemente fortes para aquela operação, né? E aí que você tem que tomar bastante cuidado nesse ponto específico mais profundo da cava. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, uma visão dessa drenagem das águas superficiais, né, onde todas as frentes de trabalho têm as valetas, né, para que a água seja toda levada para um único ponto, e aí você consegue garantir que toda a água vai descer para esse sistema para esse ponto, né, as palavras estão sumindo na minha cabeça hoje, pessoal, né, para essa caixa coletora, né. Então aqui você vai fazendo as drenagens e todas elas descem por um único sentido para essa caixa coletora, para aí você poder drenar ela, bombeá-la para cima, tá certo? Então aqui a gente tem uma bomba, né, numa cava, na parte mais profunda da cava, você vai estar bombeando essa água toda e tirando
de dentro da sua mina, garantindo com que nas bancadas elas estejam sempre as mais secas possíveis. E só para a gente finalizar a nossa aula, deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem visualizar tudo que tem escrito aqui. Eu estou bem pequenininho. A gente tem aqui, pessoal, o nível estático, né? Porque quando eu tenho uma cava a céu aberto, você vai ver que o depósito mineral está aqui, né? O aquífero está aqui embaixo. Ele está falando que é o nível estático, o nível de água que ele tinha antes. O que isso significa? Que esse aquífero ele tinha um nível de água que estava além do meu depósito mineral. E para eu lavrar esse depósito mineral, eu preciso fazer o rebaixamento desse meu aquífero. Então aqui vocês vão ver, ou vocês já viram na aula lá de drenagem subterrânea, que eu vou fazer os bombeamentos, né? E esses meus bombeamentos vão garantir com que o meu depósito mineral fique seco, e essas zonas aqui, né, dos meus níveis dinâmicos da água, eles vão lá no meu rebaixamento de tais, como eu falei agora há pouco, tá? No meu cone de rebaixamento, garantindo que essa operação aqui dentro fique sempre seca. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com as questões lá, de novo, da recarga e tal. Isso vocês viram ou vão ver na aula de drenagem subterrânea, tá? Então aqui a gente tem essas relações. A mesma coisa quando a gente tem uma lavra em costa, né? Mesma coisa, se o nível dinâmico estiver muito alto, você tem que fazer esse rebaixamento para que você consiga chegar no seu depósito. Tá certo, pessoal? Então isso aqui são formas de drenagem de minas a céu aberto, que é importante a gente entender. Mas por que disso tudo, Gleico? Porque além de você favorecer essas operações, você também tem nesse caso específico aqui... Opa, foi mal. Errei porque eu cliquei em um lugar querendo clicar no outro. Mas quando a gente trata aqui da mineração específica, a gente sabe que a estabilidade dos taludes, eles também vão ser influenciados pela água, né? Então quando eu tenho um maciço rochoso, por exemplo, eu tenho a caracterização e a classificação geomecânica do meu talude, né? Então a gente sempre tem que pensar que a água influencia diretamente nessa estabilidade, tá? E aí, alguns já viram isso, outros ainda não, então é interessante a gente veja que existe algumas formas de classificar o maciço rochoso, o RQD, RMR e o Q. RQD de Deri de 1964, RMR de Bieniawski, se eu não me engano, de 1967, o Q de Barton é um pouco mais recente, mas ainda está lá para os anos 70, 80, né? Onde a gente sabe que o RMR ele vai ver o RQD está dentro da RMR, por isso que aqui a gente vai falar até um pouco mais rápido. O RMR é o Rock Mass Rating, né? A razão do maciço rochoso, para ver como que ele é representado, e a gente vai falar aqui basicamente dele, né? No lavra, vocês vão ver isso ou já viram mecânica de rochas, estabilidade em lavras de mina subterrânea um pouco mais, né, nessas três disciplinas um pouco mais especificamente as classificações geomecânicas, então eu não vou perder muito tempo aqui. Mas é interessante a gente saber que a vantagem desse sistema RMR com relação ao Q é que para alguns parâmetros básicos com relação à geometria e o estado mecânico da rocha, né, que são utilizados aqui especificamente. Então aqui a gente vai falar bem do RMR, né? Então ele pensa, para a gente ter essa classificação geomecânica, a gente vai utilizar a resistência à compressão uniaxial da rocha, o RQD. O RQD é quando você faz a amostragem da rocha, quando você pega aquele corpo de prova, se ele tem muitos fragmentos, se ele tem muitas fraturas ou não, você pega para 2 metros de corpo de prova, você soma todos os fragmentos maiores que 10 centímetros, e aí você vê quantos por cento de 2 metros ele continua intacto. Quanto mais fragmentos maiores que 10 centímetros, mais intacta a sua rocha, ele considera que é uma rocha boa, né? Além disso, você vai observar a descontinuidade de espaçamento, condição de superfícies de descontinuidade, condições das águas subterrâneas, que aí influencia diretamente na nossa estabilidade, e é o que a gente tem que falar agora, e orientação e descontinuidade em relação às estruturas de engenharia que a gente tem que tratar. Então, o que eu queria trazer para vocês rapidamente eram essas questões do RMR, e eu queria que vocês
só para a gente contextualizar esse ponto específico aqui, porque na classificação geomecânica ele fala diretamente sobre água, né? Ele fala, por exemplo, o vermelhinho até está em cima do texto, mas ele fala em filtração em 10 metros de comprimento do nosso túnel, no caso, ou então se a gente tem pressão de água dentro dessa nossa junta, ou na nossa condição geral aqui, né? Então ele fala, por exemplo, se estiver completamente seco, ele soma, né, dá um peso de 15, o que é bom para a gente. Quanto maior for esse nosso valor no RMR, isso quer dizer que o nosso maciço é melhor. Mas, por exemplo, se eu tiver um fluxo contínuo de água, né, então ele já soma como zero para a estabilidade, né, porque um fluxo contínuo, eu sempre brinco que água mole e pedra dura tanto bate até que cansa e ela vai fazer força para sair em algum lugar, né? Então ela vai estar forçando o nosso talude, e quanto mais ela força o talude, mais instável ele fica. Então, na nossa classificação geomecânica, essa nossa drenagem ela é bem importante para melhorar as condições de estabilidade de um maciço, tá? Então, vou passar porque isso aqui é só a continuação do que a gente tem na classificação do RMR, né? Que a gente tem, por exemplo, as nossas descontinuidades, a separação das nossas descontinuidades, se está rugosa ou não, se tem preenchimento ou não, se ela está alterada ou não. Se não está alterada é bom, se está alterada é ruim, e assim a gente vai somando os pesos, né? A inclinação das nossas descontinuidades de acordo com o avanço da nossa lavra também é algo importante para ver se vai acontecer o escorregamento ou não para onde eu estou trabalhando, né? Além disso, eu tenho as orientações de como eu estou trabalhando, se eu tenho descontinuidades para os meus taludes ou não, se é para túnel e assim por diante, tá? E aí aqui eu tenho esses pesos globais. Se essas minhas somatórias, né, forem de 100 a 81, eu tenho um maciço muito bom. Se for menor do que 21, por exemplo, eu tenho um maciço fraco. E aí a gente sabe dessas nossas relações específicas, né, para as nossas atividades. E eu só queria mostrar para vocês aqui, pessoal, eu fiz um desenho bem simples, né, no software chamado Slide da Rock Science, que aí você faz um desenho e você vai analisar o coeficiente de segurança dele, né, o FS, o fator de segurança. E quando ele é muito maior do que 1, ele considera que o maciço ele é estável, né? E para esse meu desenho inicial, ele tinha 8,648 de estabilidade, ou seja, tranquilo, bem estável. Só que aí eu fui e coloquei água dentro dele, né? Uma quantidade pequena de água. Vocês veem que o fator de segurança já caiu quase com um ponto, né? Só porque eu coloquei uma percolaçãozinha de água dentro dele. Ainda assim, para esse ponto tá top para esse maciço aqui, porque eu considerei um granito coeso, sem desmonte próximo dele, um monte de coisa. Mas só para vocês verem que tendo água percolando dentro de um maciço, ele diminui a estabilidade. Ou seja, se eu tenho água, eu tenho que drenar, porque quanto mais eu dreno, mais seguro fica esse meu maciço, né? Então a gente já tem que pensar em algumas atividades especificamente. Tá certo, pessoal? Então a drenagem ela serve para melhorar as nossas frentes de lavra, melhorar as nossas atividades, melhorar nossas vias, melhorar a segurança de talude, de lavra, serve para melhorar, deixar mais seguro as nossas bacias, nossas pilhas de estéreo, né? Então isso tudo a gente tem que pensar numa forma mais global, tá bom, pessoal? Então a gente já fechando essa parte agora de drenagens, tá certo? Aqui a gente para a nossa drenagem a céu aberto. Então fica por aí, ficamos por aqui e até mais. Valeu, grande abraço.